À vontade, então. Tá, desculpa a nossa parte, gente. Tudo eu principalmente. Hoje é a minha primeira vez e tive que apanhar bastante para chegar aqui, mas estamos aqui. Então, muitas medidas de proteção relativas ao coronavírus estão sendo adotadas em todo o país. Nós temos as OPAs, a Organização Mundial de Saúde, que presta o apoio técnico ao Brasil e aos outros países do mundo, porque coronavírus não é só nossa do Brasil, é de todo o mundo. Então, nós temos várias medidas, várias recomendações de medidas de proteção que nós temos que seguir. Eu vou sair um pouquinho aqui para mim ler, para ficar mais fácil. Aqui, ó, se uma pessoa tiver febre, tosse e dificuldade de respirar, deve procurar atendimento médico assim que é possível e compartilhar o histórico de viagens com o profissional de saúde. Lavar as mãos com água e sabão ou desinfetantes para as mãos à base de álcool. Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou com o lenço. Em seguida, jogar fora o lenço e higienizar as mãos. Lindo, né? Tudo isso maravilhoso. Agora, eu pergunto para vocês, como um sistema prisional como é o nosso do Brasil, que nós temos superlotação, onde cabe 40, põe 200, põe 100, põe 120, põe 160. Eu pergunto, como essas pessoas do sistema carcerário podem tomar alguma dessas medidas protetivas recomendadas por nossas autoridades brasileiras e também pela Organização Mundial de Saúde? Esse é o primeiro problema que nós enfrentamos. No slide eu até coloquei aí, para vocês terem uma ideia da população carcerária, como é possível, pelo menos, lavar as mãos, porque nem água tem no sistema prisional adequado para que essas pessoas possam higienizar as mãos. Algo muito menos, né? Nem pode, né? Então, assim, nós temos diversos problemas que estão sendo abordados para uma classe e para outra estão ficando à mercê dos direitos humanos, que também não têm condições de fazer nada nesse momento. E nós estamos percebendo que a disseminação dessa doença está alarmando cada dia mais. Eu estava olhando na Papuda, em Brasília, já tem mais de 200 casos de pessoas infectadas. Isso porque vazou a divulgação, porque, na verdade, isso nem se divulga. Professora Cota. Professora. Oi? Desculpa aí a segunda intromissão. A sua apresentação está na sua tela ou a senhora desistiu da apresentação? Não, eu não consegui postar. Não tá bom. Tá bom, ok. Por isso que eu desviei um pouquinho aqui para me fazer a leitura daquela parte que estava escrita aqui no slide do lado. Posso continuar? Oi? Pode sim, professora. Desculpa a interrupção. Então, se a situação dos presídios já era caótica, agora, com o coronavírus, elas estão ainda mais caóticas. E não se sabe o que se vai fazer com essa situação desesperadora que é o coronavírus. Porque está desesperando não só as pessoas do lado de fora, imagina, aquelas que podem ficar em casa não querem ficar, outras estão em casa, e aqueles que, mesmo que não queiram ficar, não podem sair, ou sequer movimentar, ou sequer se higienizar para se autoproteger. Então, devido a essa superlotação que se tem no sistema prisional, a falta de alimentação adequada não se tem, higiene, água potável, pouco acesso às equipes de saúde. Nós temos também, os detentos são tomados por sarna, furúnculos, que são comuns, doenças crônicas respiratórias, tais como pneumopatia, tuberculose, cardiovasculopatia, nefropatia, hepatopatia, doença hematológica, distúrbio metabológico, incluindo diabetes ou outros mais, transtorno neurológico que possa afetar a função respiratória, é o que mais tem devido à falta de higiene, falta de
de controle lá dentro. O piso é úmido, aquelas pessoas estão ligadas o tempo inteiro no sistema úmido, que também é outra situação. Deixa essas pessoas imunossupressivo, porque não há condições deles se cuidarem, não tem medicamentos adequados, ou sequer tem. Nós temos também a neoplasia, tem pessoas lá dentro com neoplasia, a AIDS e muitas outras. Todas essas doenças, elas existem no sistema prisional, principalmente as sarnas e a tuberculose, devido ao ambiente que essas pessoas ficam lá dentro. Antes de adentrar na situação aí, eu quero fazer aqui uma referência. Quando surgiu a Covid-19, que começou a discutir a situação dos presídios, o ex-ministro Sérgio Moro falou, numa fala dele, numa entrevista coletiva que ele deu 31 de março, ele disse o seguinte, que não existe motivo para temor em relação à pandemia Covid-19 nas prisões. Há um ambiente de relativa segurança para o sistema prisional. Em relação ao coronavírus, pela própria condição do preso de estar isolado da sociedade. Esse foi o que disse o nosso ex-ministro da Saúde, da Segurança Pública e da Justiça. Porém, fazendo aqui uma crítica, não é isso que pensam os principais órgãos internacionais de direitos humanos e os nacionais também. Nós, do Brasil, também pensamos de outra forma. E, pensando nisso, a Organização Mundial da Saúde, em conjunto com a Comissão Universal de Direitos Humanos, então eles traçaram alguns pontos que devem ser seguidos não só no Brasil, como no mundo, a todos os países que mantêm o tratado com a organização. Então, nós temos aqui, primeiro ponto, redução da população. Eu tive o cuidado de pegar os dados do DEPEN de dezembro de 2019. 755.274 era o número de pessoas privadas da liberdade no sistema prisional no Brasil. 229.823 eram presos provisórios sem condenação definitiva. 17.536 eram pessoas com comorbidades, aquelas doenças que eu acabei de falar ali atrás. Essas todas são consideradas doenças comórbidas. 10.273 eram pessoas acima de 60 anos. E 501 mulheres gestantes e lactantes. Esse foi o relatório do DEPEN em dezembro de 2019. Fevereiro, março, nós já começamos a pandemia. Então, acredito que muito pouco se diminuiu aí. Então, o que diz a organização, ou a Comissão de Direitos Humanos da ONU? É necessário diminuir a redução desses pessoal dentro do sistema prisional. Os países do Irã, da Irlanda do Norte, da Etiópia, já adotaram essas medidas de liberar os presos que têm direito a sair. Quais presos? Aqueles do regime semiaberto, aqueles que ainda não têm condenação, aqueles maiores de 60 anos, aqueles que são portadores de doenças pela comorbidade, as mulheres lactantes ou as mulheres grávidas. Então, esses países já adotaram essas medidas. E no Brasil, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, através da da Recomendação 62, também estabeleceu diversas medidas para que sejam tomadas aqui no Brasil diante das novas infecções. Quais são elas? Revogação das prisões provisórias de mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos, ou por pessoas com deficiência, assim como os idosos, indígenas,
pessoas com deficiência e as que se enquadrarem no grupo de risco. Gente, isso aqui é uma recomendação. CNJ não é poder legislativo. Então, o que ele fez? Recomendou aos juízes, aos tribunais, para que aplicasse o que já está na lei. A Lei 7.210, ela já prevê todos esses direitos. Prevê que o preso do regime... Nós temos a súmula vinculante 56, que diz: quando o Estado não tem lugar adequado para que essas pessoas possam cumprir a pena no regime semiaberto, que é a colônia agrícola ou estabelecimento similar, ele deve, então, ir para casa, cumprir a sua pena no regime domiciliar. Saídas temporárias, que estão regulamentadas na recomendação, também está na LEP, que é a Lei de Execução Penal. O direito das gestantes, nós já temos até decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que essas pessoas cumpram pena na sua residência, na prisão domiciliar. Nós temos as prisões provisórias, nós temos na Constituição Federal o princípio da presunção da inocência. Então, o que o CNJ fez, através do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi recomendar aos juízes, aos magistrados, dizendo: olha, aplica a norma, está lá, é só vocês aplicarem, especificando ela na recomendação para facilitar o trabalho dos magistrados. É bom que se diga também que depois dessa recomendação, mais de 30 mil, segundo o DEPEN, mais de 30 mil presos já foram colocados em liberdade por decisão judicial. Aqui no Tocantins, nós tivemos grande êxito, nós temos as mulheres já foram para casa, os presos do regime semiaberto, parece que quase todos já foram. Claro que alguns, às vezes, não têm o requisito, mas já estão em casa. Então, o CNJ, inclusive, recebeu um elogio, né, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que ele serviu de exemplo para diversos outros países através dessa resolução. Então, parabéns à nossa legislação também, ao nosso judiciário que estão agindo. Mas nós sabemos que não é só o Tocantins. O Tocantins, na atualidade, eu acredito que é um que está com menos risco. Pelo menos o risco não chegou ainda totalmente por aqui, né? Dizem que vai chegar, né? Vamos ver se nós vamos conseguir livrar dele, né? Vamos ficar todo mundo em casa, que eu acho que em casa aí nós vamos conseguir nos livrar desse terror que está aterrorizando o mundo inteiro, né? A outra questão da recomendação também, dos direitos humanos, é a manutenção dos cuidados com a saúde física das pessoas. Então, o relatório feito pela organização, ele lembra que o Estado ele é responsável pelos cuidados da saúde e das pessoas que estão sob a sua custódia. Então, ele recomenda também que os presos devem usufruir dos mesmos padrões de qualquer pessoa. Assistência médica disponível na comunidade carcerária, devem ter acesso aos serviços de assistência médica necessários, gratuitos, sem discriminação com base no seu status. Nós sabemos que isso também não é sequer cumprido e não tem sequer condições de serem cumpridos. Isso é público notório. E o documento, ele cita, inclusive, as regras de Mandela, né, que é um conjunto de parâmetros internacionais para tratamento dessas pessoas. A outra observação, recomendação feita pela organização, é a manutenção dos cuidados com a saúde mental dos detentos. As pessoas, os detentos, eles estão dentro do sistema prisional, eles não têm informações. Então, o que vê na televisão, às vezes, quando eles têm condições de assistir a televisão,
é o sistema que está acontecendo lá fora. Então, aí eu pergunto, o que será que passa na cabeça dessas pessoas lá dentro? Porque quais as medidas tomadas contra o pessoal do sistema prisional? Audiência por videoconferência, proibição de visitas de familiares, o preso não vai mais no fórum, as audiências de custódia são feitas também por videoconferência, as sessões dos tribunais, todas por videoconferência, né, tanto do STJ, do STF, tudo por videoconferência. O preso não está tendo contato com seu advogado, então, assim, o sistema está contra o preso. E ninguém está observando os direitos humanos relativos a esses presos. Então, há necessidade de que se tome também medidas relativas a essas pessoas que estão lá sem condições de sequer manifestar qualquer coisa, sem contar da superlotação, o sistema que ele está, o sistema, eu vou usar um termo ridículo, assim, nojento, que eles vivem lá dentro, e tudo isso não está sendo observado. É muito fácil aqui de fora dizer para mim, você fica em casa, você passa álcool gel nas suas mãos toda hora, quando você sai por necessidade, use a máscara, porque você não pode ter contato com outra pessoa. Quando entrar no seu carro, você limpa o volante, você limpa as maçanetas. Tudo isso é muito fácil. Mas e o preso? Que ele sequer tem condições de lavar a mão. Se é que tem sabão para que ele possa lavar as suas mãos. Outra situação também é a manutenção dos cuidados durante a quarentena. O relatório também, ele diz, aqueles que estão temporariamente em quarentena devem ser tratados como agentes livres, exceto pelas limitações necessariamente impostas a eles. E dentro dos limites, devem ter condições de realizar suas atividades internas, bem como a possibilidade de comunicação com amigos e familiares. O preso, quando ele vai para a prisão domiciliar, ou o cumprimento da pena em domicílio, como a gente costuma chamar, ele fica lá com uma tornozeleira eletrônica e ele não pode ter, ele já sai de lá com a recomendação, não pode ter contato com isso, não pode ter contato com aquilo, não pode ter o celular, não pode... Então, isso aí também tem que ser revisto. O preso, ele tem direito a conversar com seus familiares através do celular, através da videoconferência, se ele não está na sua casa ou está no sistema prisional, por exemplo, mas que ele pelo menos possa ter informações com seus familiares a partir desse momento, que é um momento inédito de pandemia. E o relatório ainda diz assim, ó, como as instalações de quarentena são de fato uma forma de privação de liberdade, todas as pessoas presas devem poder se beneficiar das salvaguardas fundamentais contra os maus tratos, incluindo informações sobre os motivos de sua quarentena, o direito de acesso a aconselhamento médico independente, assistência jurídica e garantia de notificação de sua condição a terceiros de maneira compatível com seu status e situação. Ou seja, ele também tem seus direitos garantidos. Claro que não são todos, mas se é um momento que todos nós temos que abrir mão de diversos direitos nossos, inclusive o nosso direito de ir e vir, e por que não o preso abrir mão de determinadas obrigações que são impostas para essas pessoas que, por ironia do destino, também já passaram ou estão passando pelo mesmo problema que nós estamos passando nesse momento. E uma outra recomendação também, que foi feita pela Alta Comissária dos Direitos Humanos das Nações Unidas, a Michelle Bachelet, ela informou no discurso que ela defende
a questão da conversa por videoconferência. Mas ela faz algumas ressalvas. Ela diz, essas etapas precisam ser introduzidas de forma transparente e comunicadas claramente às pessoas afetadas. A interrupção súbita do contato com o mundo exterior corre o risco de agravar o que podem ser situações tensas, difíceis e potencialmente perigosas. Vamos lá, nós já temos históricos aqui no Brasil e lá fora também, que eu não me lembro qual foi o país que já aconteceu. Nós já temos presos fazendo motins, presos que já tentaram fuga, alguns saíram em fuga. Nós já tivemos notícia de suicídio dentro do próprio sistema. O suicídio no sistema prisional, ele ultrapassa as mortes normais em 20%, segundo o relatório. Então, essas pessoas não são alvos de notícias. Essas pessoas morreu, tchau. Se não tem advogados indo lá no sistema prisional, se não tem defensoria pública, não tem promotor de justiça, não tem magistrado, que são as pessoas, nem sequer, eu imagino que eles não devem estar recebendo, nem sequer os agentes penitenciários, porque esses presos que estão lá, eles são multiplicadores do coronavírus e vice-versa. Tanto são multiplicadores os presos uns para os outros, como também se pode multiplicar através do agente penitenciário, do agente prisional ou dos policiais que têm contato com eles, transmitirem para eles lá dentro e aí isso causar uma epidemia interna dentro do próprio sistema prisional. Então, isso aí são situações graves que não estão sendo observadas adequadamente. Tem que ser, nós temos também que olhar para esses presos e não podemos permitir que eles sofram todas as consequências de uma causa que eles não cometeram. Eles já estão pagando pelos crimes que cometeram. Agora, o coronavírus não foi trazido por eles, então eles não podem sofrer com essas consequências do coronavírus. A Michelle Bachelet também, ela destaca aqui também as medidas alternativas durante esse período, para que eles possam também ter acesso aos e-mails com familiares, conversar com os familiares pela videoconferência, ter direito a conversar no celular, claro, não é possuir o celular dentro do sistema prisional, mas que o sistema tenha um celular que possa fazer a ligação para que eles falem com seus familiares, porque eles estão apreensivos porque não recebem visitas, não sabem se o seu parente está vivo, se está com corona, se já morreu, não se sabe nada. Então, é direito deles também de ter essas informações. Claro que não é liberado, é óbvio, deixar o celular dentro do sistema, deixar o computador lá dentro do sistema prisional, mas que eles possam fazer essa comunicação via agente penitenciário. E quando eu estava fazendo esse trabalho aqui, eu recebi um e-mail do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, do CONDEG. E eu peguei lá um estudo que é bastante interessante, eu vou colocar o link para vocês aí depois, porque está no slide, inclusive, onde eu falo do lançamento do estudo global sobre os impactos do Covid-19 no sistema de justiça. Então, foi feita, e o Brasil participou dessa pesquisa também, foi feita uma pesquisa em, parece que 27 países, sobre os impactos ambientais do sistema do coronavírus no sistema da justiça. Obviamente, também no sistema carcerário. E os defensores públicos, 3 defensores do Rio de Janeiro, 1 de São Paulo, mais alguns juristas do Brasil, participaram também dessa pesquisa e escreveram um relatório que tem, salvo engano, 93 páginas ou mais. Então, eu coloquei o link aí, ele está disponível para quem quiser baixar.
E esse relatório, ele se chama Os Impactos do Covid-19 no Sistema de Justiça. Olha aqui, foram 51 países. Aqui, ó, foram colhidos dados de 51 países entre os dias 7 e 27 de abril de 2020, avaliando as medidas adotadas pelos diferentes sistemas judiciais e jurídicos assistenciais ao redor do mundo. Então, lá tem o mapa, lá você pode conferir os países onde foram feitas as pesquisas, está em inglês, né, mas se vocês socorrerem aí ao professor Tarsis, e muitos alunos aí que falam inglês, eu, por exemplo, eu não domino. Então, eu não me atrevi a exibir aqui por não ter condições de fazer essa leitura aqui para vocês. Mas está o link aí, quem quiser baixar e ler, é interessantíssimo esse relatório. E os dados coletados demonstram que a epidemia avança pelos países desenvolvidos. Violações aos direitos humanos estão sendo cometidas sob o pretexto de mitigar a ameaça do Covid-19. 31% dos países analisados disseram que ele está sendo usado para mitigar a ameaça. Em mais de 70% dos países estudados, as medidas compulsórias de isolamento social acabaram impulsionando a adoção de medidas tecnológicas pelos sistemas judiciais, aquilo que eu disse, audiências por videoconferência, sem estar perto do seu advogado. Outro dia eu estava até discutindo com uma colega que me ligou, dizendo que estava tomando as providências. Por quê? Eu estou na minha casa, a juíza está na casa dela, o promotor está na casa dele, o preso está lá no sistema prisional. Não se sabe o que está do lado dele, quem está, se ele está sendo pressionado, se ele está sendo ameaçado a dizer, não se sabe nada o que está acontecendo. Então, isso é uma violação de direitos humanos, aí um cerceamento de defesa, que os advogados devem observar isso aí, né? Muitos advogados talvez são criminalistas, estão submetendo a essa situação. Então, o correto não é agir cerceando o direito da pessoa presa, mas é analisar a viabilidade de uma revogação de prisão. No caso, a prisão provisória, ela ofende o princípio da presunção da inocência e muitas vezes eles são absolvidos no final do processo. Nós tivemos recentemente um caso de estupro que o cidadão ficou preso 8 anos e depois conseguiu provar que ele era inocente. Ele já estava condenado, cumprindo pena, quando foi feito o DNA, e aí conseguiu provar que ele era inocente. Então, assim, foram 8 anos perdidos na vida dele por além dos temporários. A maioria fica preso 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, temporário, e depois talvez é absolvido. Então, o correto não é fazer audiência por videoconferência. Revoga a prisão, estabelece medidas cautelares, tipo o uso da tornozeleira, a substituição em vez de ficar no sistema prisional, pode-se adotar as medidas de domiciliares, as medidas cautelares diversas da prisão. Então, tem outras formas de agir que não sejam dessa forma que está sendo feita. Né? Então, 70% dos países estudados dizem que as medidas compulsórias de isolamento acabaram impulsionando a adoção de medidas tecnológicas pelos sistemas judiciais e pelas agências de assistência jurídica, como forma de evitar o contato pessoal e garantir a continuidade dos serviços legais. Ou seja, eu faço a minha parte, eu tenho que fazer a audiência, eu fiz, agora o problema não é meu, o problema é de vocês. Então, com os recursos limitados, soluções improvisadas, por exemplo, acabaram comprometendo a capacidade de manter níveis normais de acesso à justiça na maioria dos países estudados. 51% dos países estudados, os países não têm condições tecnológicas adequadas para garantir os direitos humanos dessas pessoas que estão presas. Então, pessoal,
Acho que é só isso que, por enquanto, eu teria para falar. Acho que até já falei demais, né? Mas eu vou permanecer aqui e se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou estar aqui à disposição para responder. Muito obrigada e eu agradeço a todos por terem participado. Muito obrigada, professora. Peço só o favor de desligar o seu microfone agora, por favor. Obrigada mesmo, professora, foi interessantíssimo. Não só trouxe dados, e os números são sempre muito interessantes, porque, principalmente pela fonte, né, são dados de pesquisas internacionais, e o chat já está aqui se movimentando, inclusive já temos uma pergunta, e aí eu gostaria de dizer que a gente vai fazer a rodada de perguntas depois da fala do professor Gustavo, e aí os dois professores vão se manifestar novamente, tá? Eu já vou aqui registrar e já peço desculpas antecipadamente se as perguntas forem aí se acumulando e eu esquecer alguma, mas eu vou tentar ser bastante organizada. E aí, aproveitar que agora a gente tem um público um pouco maior quando do início, e agradecer novamente a coordenação do curso, o colegiado, o NDE, o centro acadêmico, pelo apoio, tanto na organização quanto na divulgação desse evento, dizer para todos e todas que estão ouvindo que semana que vem nós teremos mais 2 edições, mais 2 debates, e para que vocês já se preparem, e já marquem aí nas agendas, os 2 encontros vão acontecer na segunda-feira e na quinta-feira, ambos às 19 horas, pois agora com essa moda das lives e das reuniões online, está até difícil encontrar e compatibilizar os horários dos participantes. Na segunda-feira nós teremos um evento muito rico, que acredito que vai ser do interesse de um grupo bem grande de pessoas, um debate muito interessante, com a professora Ana Lúcia Pereira, a professora Caroline Chaves e a Narúbia Herreria, que é aluna do curso de Direito, e as 3 vão tratar sobre as questões étnico-raciais em tempo de pandemia. Então, vai ser um debate muito interessante, onde as professoras vão aí englobar vão abordar um projeto de extensão e de pesquisa da professora Ana Lúcia. E na quinta-feira, professor Rogério, professor de psicologia, e o professor Aloísio Rovec vão tratar também do tema ser humano em tempos de pandemia, né, fazendo esse trocadilho com a palavra, né, com o ser humano, tanto quando se fala do tema da segunda-feira, quanto da quinta-feira. Na semana que vem a gente vai ter esse olhar para essa nossa, outros aspectos, né, outras análises jurídicas sobre essa questão relacionada à pandemia, e também com a colaboração muito proveitosa do professor Rogério, a gente vai ter essa abordagem psicológica, no âmbito da psicologia também. Então, para a gente não se atrasar, e relembrando que eu vou anotar aí as dúvidas que chegarem, passo a palavra, então, para o professor Gustavo Pascoal, e já agradeço mais uma vez pela disponibilidade de participar, tá, professor? Fica à vontade para fazer suas considerações. Renata, muito obrigado. Tá tudo certo em relação ao áudio e ao vídeo? Estão me escutando? Aqui para mim está tudo certo. Ótimo, beleza. Eu pergunto porque via Google Meet eu já, semanas aí para cá, ando falando sozinho. Professores aqui presentes, professoras, acadêmicos, acadêmicas, é muito bom estar aqui com vocês. Quero aqui, eu sei que pode estar parecendo muito repetitivo, mas parabenizar o Núcleo Docente Estruturante. Parabenizo aqui Renata, professor Basoli, professora Aline, professora Roseli. Excelente iniciativa. A gente pode aí, no decorrer dessas semanas, estarmos juntos, né? Parabenizo e também envio um grande abraço à professora Cota. Tenho a honra aqui de estar dividindo espaço hoje com ela. E eu quero dizer para vocês que nós não combinamos nada.
Mas creio que vocês vão perceber que tudo que eu vou falar aqui liga ou estará correlacionado com o que a professora Cota colocou, ou na verdade pode ser aproveitado. Por que eu digo isso? Quando veio da possibilidade e oportunidade de eu participar aqui com vocês, pensei cá comigo o que eu poderia trazer para poder contribuir. Logo eu pensei numa temática que eu estudo há 18 anos, que eu gosto bastante, que é a bioética e o direito. Eu já tive a oportunidade de estar à frente da cadeira de biodireito no curso, enfim, eu fico com os meninos e as meninas de direito ambiental na engenharia ambiental. Então, pensei, né? Não, então vamos falar aqui, trazer algumas situações teóricas, reflexivas, que vocês possam aproveitar num conjunto diverso. Então, o que eu pensei e passei para a Renata? Eu até coloquei para ela um resumo para ser colocado no link, né, no site, sobre a questão bioética e aspectos jurídicos. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Eu vou buscar dividir minha fala em 3 momentos. A primeira delas no que tange realmente a bioética. Num segundo momento, não que não seja bioética, é bioética, mas uma vertente ambiental. E, num terceiro momento, uma questão mais ético-filosófica, voltado aí ao princípio de responsabilidade do Hans Jonas, aí um filósofo alemão que realmente trouxe algumas ideias bem bacanas e interessantes na década de 1970 para a gente poder repensar civilização tecnológica. E eu peço a todos e todas que, caso queiram, coloquem como pano aí de contextualização o que a professora Cota trouxe para nós, que creio eu que dá para poder aproveitar bem, vocês vão compreender o porquê, tá bom? Antes de mais nada, quero deixar aqui um grande abraço a todos os alunos e alunas aqui, na pessoa do Rodrigo. Rodrigo, grande abraço, obrigado aí pelo carinho, tá certo? A gente tem aí, somos quase conterrâneos, professora Cota, eu e o Rodrigo, a gente tá ali no Alto Paranaíba, né? E vamos lá então. Pessoal, olha só, eu tenho aqui um tempo para poder seguir e vou tentar cumprir, tá? Acho que vale a pena passar um pouco mais, porque realmente creio que vocês poderão aproveitar algumas coisas aí depois. Olha, eu falei para vocês que eu vou começar a trocar algumas ideias sobre a bioética aqui com vocês. Eu não trouxe slide, perdão, tá bom? Caso alguém esteja procurando, realmente eu não elaborei. Eu vou comentando aqui, se tiver dúvida a gente vai conversando, vai falando, né? Bioética é um ponto muito interessante para nós. Creio eu que nós do direito, toda vez que a gente escuta pela primeira vez bioética, a gente escuta lá no biodireito. Eu, particularmente, Gustavo, eu prefiro aí a expressão bioética e direito, e não biodireito. Por que eu digo isso? Ela é mais ampla, ela encampa mais coisas. Lógico que o biodireito está dentro, né? E nós, como aí profissionais do direito, nós vamos nos utilizar de regras jurídicas para poder realmente trabalhar aí na ética da vida, né? A bioética, ela tem um início, pessoal, lá em 1927. Só que a gente só descobriu isso lá para 2012. Até 2012, a gente tinha por ideia que a bioética, ela nasceu, ela brotou na década de 70. Lê do engano. Por que eu digo isso? Por algumas situações que eu vou colocar aqui agora. Nós todos temos, por noção de bioética, né, pelo biodireito, toda uma situação de regulamentação jurídica que trabalha a questão corpo humano e direito. Ou seja, de uma certa forma, a relação médico-paciente ou profissionais da saúde-paciente. Mas eu tenho que dizer para vocês que a bioética, ela é compreendida em 2 grandes vertentes, a macro e a micro. A macrobioética, ela está ligada à questão ambiental. Microbioética, corpo humano. Vamos lá. Eu quero aqui traçar um histórico para vocês, para a gente poder entender como que tanto a questão de corpo humano, quanto a questão de meio ambiente vai percorrendo aí as décadas. E lógico, tudo que eu estou falando aqui para vocês é para poder chegar no Covid-19, né? Então, creio que vocês já vão pensando aí em situações. Por isso que eu disse, professora Cota, acho que a gente combinou, tá? Vocês vão entender muita coisa, tá? Da minha fala pela fala da professora Cota. Então, o que acontece? Nós tivemos lá em 1927 um alemão chamado Fritz Jahr. Ele buscou tratar sobre questões bioéticas, a ética da vida, no prisma ambiental.
E por falar na questão ambiental, eu digo para vocês, para quem já estudou ambiental com a nossa querida professora Ângela Issa, né, aqui no Direito, eu fico com os meninos do ambiental, da engenharia ambiental, nós temos basicamente 3 visões do nosso mundo ocidental capitalista em relação ao meio ambiente, tá? A gente tem uma visão antropocêntrica, uma visão biocêntrica, uma visão ecocêntrica. A visão antropocêntrica, ou seja, a gente tem o ser humano como centro, cerne, e o meio ambiente vai ali satisfazer aos nossos desejos. A visão ecocêntrica, logicamente, o oposto, né? Realmente uma preservação acima de qualquer situação. E a gente tem ali no meio uma biocêntrica, ou seja, onde meio ambiente o homem busca ceder para poder ali acoplar. Nós não estamos na visão biocêntrica, nós estamos, como diz José Rubens Morato Leite, o Patrick Ayala, que são doutrinadores brasileiros, que trabalham muito bem a situação, nós estamos aí numa visão antropocêntrico-reflexiva. Jacques de Majorovic também trabalha isso. O que significa isso? Está muito ligado ao que a gente tem lá no caput do 225, quando a gente diz que é dever de todos e todas, inclusive do Estado, garantir, né, meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum de todos, sadia qualidade de vida, garantindo também para não somente presentes, mas futuras gerações humanas. Né? Então, daí dessa situação da gente compreender que a gente preserva para presentes e futuras gerações humanas. A nossa preservação ambiental é visando o quê? Bem-estar humano. A gente não trabalha a natureza como um sujeito de direitos aqui no Brasil. Né? Quem tiver aí curiosidade, quiser dar uma olhada, um país que trabalha o biocentrismo, que é bastante interessante analisar, é o Equador. Verifiquem o artigo 71 da Constituição Equatoriana. Vocês vão entender ali a pegada biocêntrica da coisa, tá? Então, a gente sempre busca focar no meio ambiente para questões aí voltadas para o ser humano. Então, a gente está numa visão antropocêntrica reflexiva, tá? Por que eu disse tudo isso? Porque eu vou voltar lá em 1927, no Fritz Jaar. E ele tinha ali uma situação de realmente entender o meio ambiente como sujeito de direitos. Então, eu posso dizer para vocês, e aqui para não cometer algum erro grosseiro, até por necessidade de estudar mais a fundo a doutrina de Fritz Jaar, ele fica ali circulando, transitando de um biocentrismo para um ecocentrismo, e um ecocentrismo mais forte, tá? Então, a gente tem essa situação lá em 1927, que estava guardada na caixinha, que só lá em 2012 a gente descobriu, tá? Ou seja, é a situação de uma análise ambiental da bioética, né? Vamos tentar entender a palavrinha bioética, ética da vida, né? Ética é o modo de ser, caráter, o que determinada sociedade, um determinado espaço e ou tempo entende como que tem que ser colocado em prática, tá bom? Então, quando a gente fala sobre ética da vida, é simplesmente tentar compreender mais do que uma moral subjetiva, ou seja, o que cada um de nós pensa sobre determinado objeto, a gente vai para a moral tida como objetiva, que é o que a maioria de nós pensa, tá? Que embasa a ética, a ética, por sua vez, embasa, inclusive, as nossas normas jurídicas, tá bom? É o que a gente coloca aí para poder tentar compreender a coercibilidade do direito, tá bom? E não coercibilidade da moral. Então, o que acontece? Essa ética da vida, a gente tem que tentar entender como nós nos portamos frente a essa situação ética, né, da vida. Então, lá em 1940, década de 40, para nós foi muito forte, né? A professora Cota falou aí sobre direitos humanos, a professora Renata Rocha está aí com vocês com direitos humanos, né? A gente tem aí uma década emblemática, a gente teve toda uma situação de uma Segunda Grande Guerra, a gente teve aí a Liga das Nações que sucumbiu, mas depois aí do êxito da Liga, né, vamos dizer assim, que deu origem a N situações no plano internacional, né, a gente teve a criação da ONU, Carta das Nações Unidas, os pactos lá em 1960, e por aí vai. E a gente teve uma situação da criação aí, na verdade, de um tribunal nomeado para poder julgar crimes cometidos com experimentos de seres humanos, que foi o Tribunal de Nuremberg. E depois a gente teve o Código de Nuremberg, né? Isso foi muito forte lá. A gente teve aí um caminhar no tempo, e esse código, ele ficou para nós como uma situação aí, a base fundamental para poder compreender como se dão as pesquisas em seres humanos. Nós tivemos uma situação na década de 1950, 1960, nos Estados Unidos da América, onde muitos dizem ser considerado como o berço da bioética, porque a gente teve, já com toda uma situação julgada em Nuremberg,
a edição do código, né, atrocidades cometidas com pessoas em experimentos, e muitas dessas pessoas, muitas não, na verdade, as pessoas que se buscavam voluntariar para participar dos experimentos, só que ao invés de receber medicamento, alguma situação dessa, eles tinham injetados mais o quê? Vírus, enfim, organismos que vinham a piorar a saúde deles, ao invés de fazer melhorar. A coisa estourou. E aí a comissão, na verdade, uma comissão foi nomeada nos Estados Unidos, na área da saúde, para poder o quê? Estudar a situação, isso lá no começo da década de 70, para poder desenvolver uma diretriz a ser seguida, tá bom? Ou seja, a gente entendeu aí década de 40 para 50, 60, 70, caminhando paralelamente ainda em relação à situação da saúde, a gente tem aí um oncologista, Van Rensselaer Potter, que ele veio a trazer para nós importantes falas na bioética, mas pensa comigo, olha, ele era oncologista, mas começou a levar para o lado ambiental da coisa. Por isso que eu digo que a gente caminha aí com o corpo humano e com o meio ambiente, sobre bioética. O que esse oncologista falava? Ele dizia o seguinte, que nós poderíamos ser comparados com um câncer. Ele diz o seguinte, um câncer, ele pode fazer sucumbir, né, ele domina um organismo e ele traz a morte a esse organismo. Nós seríamos o câncer do planeta Terra. Por N situações. Por tudo que a gente vivenciou aí no que diz respeito à questão de uma evolução tecnológica, tá certo? Benefícios vêm com tecnologia, mas muitos malefícios também, tá certo? E aí ele buscou colocar essa situação, para a gente tomar muito cuidado. Tá? Juntamente com o Van Potter, e aqui é importante, eu preciso frisar e salientar, que o Van Potter, ele editou um livro que foi publicado, ele, na verdade, escreveu um livro que foi publicado no começo da década de 70, chama Bioética, Ponte para o Futuro, e não vamos dizer assim, à toa que ele colocou essas palavrinhas-chave no título da obra, né? Ele diz que a bioética é o elo, é o que vai ligar o homem com o futuro, por meio de toda uma situação que a gente tem que pensar a tecnologia que vai chegando. Professora Renata, eu assustei com a hora agora. Por favor, pessoal, vou pedir mais uns minutinhos, tá? E aí, olha só, a gente comentou aqui, então, já sobre o Fritz Jaar, em 1927, depois eu comentei sobre situações da Segunda Grande Guerra, que foi aí chegando no Departamento de Saúde norte-americana da década de 70, na área da bioética de corpo humano, voltei de novo no ambiental com o Van Potter, e agora, para poder dar aí um gás, vamos dizer assim, turbinar o Van Potter, eu trago também Hans Jonas. Por que eu falo isso? Hans Jonas é um filósofo alemão que ele desenvolveu uma obra interessantíssima chamada O Princípio e Responsabilidade, Ensaios para uma Civilização Tecnológica. O título é mais ou menos isso. Tá? E ele diz o seguinte, nós precisamos romper com a ética tradicional para poder trabalhar a ética da responsabilidade. O que significa isso? Ele diz que a ética tradicional nada mais é do que eu buscar ser correto, ser honesto, né, tratar bem as pessoas no momento presente. E ponto. O que nos interessa na ética tradicional, na visão do Hans Jonas, é o momento presente. E ele diz que a ética da responsabilidade é a seguinte, eu não posso simplesmente imaginar que eu tenho que agir com ética somente no momento presente. Por quê? Porque todas as minhas ações ou omissões, elas vão reverberar ad eterno. Então, todos os meus contatos, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço, não vai ficar só para mim e para Renata agora, para mim e para a Cota agora, ou para mim e com vocês agora. Isso vai futuro afora. E ele traz isso no momento em que a gente teve um boom de tecnologia. Né? Então, a gente tem toda uma situação aí, que lógico, já vem desde de 1940, da década, né? Toda uma situação nuclear, toda uma situação aí de evolução tecnológica, e ele diz o seguinte, olha, pessoal, nós temos para, com questões tecnológicas, pensar não no nosso trato agora, mas o que vai ficar para frente. Tá entendendo? Por quê? Porque a gente pode simplesmente jogar um vírus que vai englobar todos e todas, que vai encapsular todos e todas. Gente, nunca essa obra do Hans Jonas foi tão atual. Eu não sei cadê ela aqui, só mostrava a capa do livro para vocês. É muito interessante, quem puder ler, leia. Né? Então ele diz o seguinte, a gente tem que pensar em tudo que faz, porque isso vai atingir a vida de todos e todas. Né?
Isso eu digo para vocês que é interessante, e junto também agora aqui com pensamentos de Edith Brown Weiss, que trabalha o princípio da solidariedade intergeracional, ou da equidade intergeracional, que ela diz que a gente tem que cuidar do agora para nós que estamos agora, para os que hão de vir. E se vocês forem olhar ali todos os documentos que vieram da Conferência Estocolmo, Rio 92, né, ou seja, das convenções, das declarações que de lá brotaram, a gente vai verificar o seguinte, tem princípios que trazem, o nosso 225 da Constituição Federal traz isso, né? E um outro ponto que eu já ligo aqui para vocês é o princípio da precaução, muito importante. Ante a incerteza, alguma situação que você não sabe o que você faz, estuda aquele negócio, antes de colocar em prática, você pode colocar em risco a vida de muita gente, né? Lembrando que a gente está falando de preservação ambiental para ser o quê? Ter efeito no ser humano, né? Então, eu digo para você o seguinte, voltando à nossa história, né? A gente tem aí no começo na década de 70, grandes pensadores que são muito interessantes para nós aqui do direito, né? A gente tem o Van Potter, a gente tem o Han Jonas, a gente tem a Edith Brown, que vem já há muito tempo trazendo informações a respeito disso, ou seja, a base do ambiental ficou ali bem consolidada. Fritz Jaar lá em 1927, então o veio ambiental, eu acho que eu já posso dizer para vocês, ó, tá já explicado. Vamos agora para o corpo humano, né? Porque eu disse para vocês que foi nomeada uma comissão nos Estados Unidos para poder tentar entender N situações, né? E essa comissão, pessoal, trouxe para nós, em 1978, vamos dizer, nascemos juntos, né? O relatório e eu, nós somos o mesmo ano, um relatório chamado Relatório Belmont. Esse relatório, ele traz para nós 3 princípios baseados em tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, que obrigatoriamente devem ser seguidos em qualquer situação, corpo humano, relação médico-paciente, saúde. Quais são esses 3? Autonomia, beneficência e justiça. Um ano depois, brotou o 4º princípio chamado não maleficência, porque o pessoal achou que a beneficência estava um pouco nebulosa. Tá? Aí parece que meio que entrou um embargo de declaração ali para poder vir a não maleficência em 79. Vocês vão entender porque eu vou falar sobre eles agora. O que é autonomia? Autonomia significa o seguinte, todos nós temos autonomia com o nosso corpo. Nós, maiores e capazes, nós podemos, em tese, fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. Tá entendendo? Então, quando a gente fala sobre transfusão de sangue, doação de órgãos e tecidos, tá? Quem aqui já teve que ser transfundido, né, receber transfusão, sabe, né? Foi perguntado para você, né? Você quer receber sangue? Se você não quer, a gente tem outras alternativas, mas do jeito que você tá, pode ser que você precise, e se você tiver consciente. Se você tá inconsciente, ó, é transfusão na veia, literalmente, não tem que perguntar, tá? É a situação de obrigatoriedade do profissional da área da saúde salvar a tua vida. Tá bom? Então, autonomia no primeiro momento é isso. Beneficência, fazer o bem. Todos os profissionais da saúde, via de regra, quando, inclusive, da sua formatura, né? Eles juram aí que vão fazer o bem a todos e todas. Justiça é a distribuição equitativa de riscos e benefícios para a comunidade, para a sociedade. Em 79 veio não maleficência. Não maleficência, ela veio de uma certa forma para poder o quê? Mostrar uma situação de que você também, como profissional da área da saúde, tem que minimizar o risco para o paciente. Porque, às vezes, você quer buscar fazer o quê? O bem, mas você tem que se antenar também em situação de risco. E risco, pessoal, é uma palavra-chave que vai ligar bioética micro, corpo humano, bioética macro, tá bom? Porque tudo está vinculado a risco. O que é risco? Risco é alguma coisa que você, colocando em prática, pode ou não acontecer. Pode ou não acontecer. Tá? Você decide se você quer colocar em prática ou não. Han Jonas é até interessante, ele traz na obra dele a seguinte situação, que ele traz a situação do risco colocado por você e pelo seu governante. Então ele traz o papel da pessoa decidir por ela mesma e ele traz também a importância do seu governante decidir por você, porque a partir de uma decisão é que vai desencadear todo um processo, seja para um lado que não vai acontecer alguma coisa ou que vai acontecer alguma coisa, tá certo? Então, toda a situação do risco é muito bem estudada e estruturada nisso. Risco pode acontecer como não pode acontecer. E aqui, creio eu, que pelo que eu estou falando, vem na cabeça de todos e todas, nossos governantes, seja do âmbito municipal, até aí federal, e inclusive representatividades internacionais no que diz respeito à situação, tá bom?
Então, a gente tem esses 4 princípios. Autonomia, você, em tese, faz o que quer, tá? Beneficência é a situação de fazer o bem, não maleficência, não fazer o mal, e justiça, a distribuição equitativa. Bem, eu acho que cheguei agora num ponto que eu posso juntar tudo. Porque creio eu que esses 4 princípios que estão colocados para microbioética, corpo humano, eles são muito bem colocados também para meio ambiente. Pensa comigo o negócio. Se a gente vai lá na Constituição Federal e a gente vai lá no caput, ele diz o seguinte, ele fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E eu vou parar por aqui. Por quê? Meio ambiente ecologicamente equilibrado não significa que você vai cuidar do meio ambiente só. Você cuida do meio ambiente e da saúde humana. Você não pode falar em meio ambiente equilibrado sem falar em saúde humana. E meio ambiente, pessoal, não é só meio ambiente natural. A gente tem pelo menos meio ambiente artificial, e aí entra no que, inclusive, a professora Cota colocou para nós no que diz respeito aos presídios, tá bom? A gente tem o meio ambiente cultural, o meio ambiente do trabalho, e a gente tem um 5º meio ambiente que, de uns 10 anos para cá, tomou uma força grande para estudar, que é o meio ambiente virtual, ou eletrônico, ou digital, que é o que a gente está fazendo agora. Você está entendendo? Então, o que a gente tem que pensar? Meio ambiente ecologicamente equilibrado é meio ambiente considerando saúde humana. Se tem que considerar saúde humana, esses princípios bioéticos da microbioética conta também. E eu digo para vocês, o que os nossos dirigentes, os nossos governantes estão fazendo para poder nos dar condições para a gente nos conscientizarmos da nossa autonomia em relação ao nosso corpo e ao ambiente que nos cerca. Vamos pensar nessa questão de isolamento social. Vamos falar a respeito dos presídios. A professora Cota trouxe também toda uma situação aí das regras de Mandela. Nós somos signatários das regras de Mandela. É um tratado aí de 1955, teve autorização em 2015. A professora Cota trouxe dados atualizadíssimos para nós, né? A gente tem essa situação. Então, como que a gente vai colocar em prática, na nossa vida, a nossa conduta frente a uma autonomia, se a gente não conhece o que a gente tem que conhecer? Olha a responsabilidade pública, né? Beneficência e não maleficência. O que estão fazendo de bem para nós? O que estão evitando de mal para nós? E, por fim, justiça, distribuição equitativa de risco e benefício. E aí vem, de novo, a autonomia. É um ciclo, não para. Tá certo? Por isso que eu digo que estudar bioética é muito importante para nós da área do direito. Muito, seja para situações de corpo humano, seja para situações ambientais. Por quê? Porque o ambiental reverbera na saúde humana, a saúde humana é corpo humano, tá? Eu acho que, num primeiro momento, seria isso, até para não me estender muito, né? Que vem mais uma outra situação de pergunta para a gente poder trabalhar e estudar, tá bom? Só para poder fechar, porque eu me lembrei agora e não posso deixar de falar, é sobre a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco. A Unesco é uma agência voltada e vinculada ao sistema onusiano, que trabalha a questão de cultura, né, educação. E a gente tem uma situação muito interessante na Declaração de Bioética e Direitos Humanos da Unesco. Por quê? Porque quando da formulação, os países foram chamados para poder trabalhar todo o texto base, e houve uma situação de uma censura muito forte do que ficou entendido por países do Norte e países do Sul. Os países do Norte, eles não estavam querendo aceitar entrar questões ambientais na Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, tá? Mas os países do Sul, ainda mais vamos colocar Brasil, com toda a biodiversidade que tem, né, bateu ali na tecla, não, a gente precisa colocar questões ambientais também. Então, depois dê uma olhadinha, salvo engano, no artigo 17 da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, que traz questões ambientais. Pessoal, vamos tentar entender ambiente não somente como meio ambiente natural. Falei de outros 4 para vocês aqui, tá certo? Nós estamos inseridos em um ambiente, eu pelo menos agora, no virtual, no artificial aqui em casa, né? E a gente está seguindo. E foi difícil para os países do Sul conseguirem inserir a questão da bioética macroambiental, mas a gente conseguiu, está lá, a gente não foi voto vencido, a gente conseguiu colocar, tiveram que nos engolir, isso foi muito bom, né? E eu digo para vocês só o seguinte, a Declaração Universal de Bioética ou sobre Bioética e Direitos Humanos é o que a gente entende por soft norm, ou soft law, ela não é um ius cogens, uma hard law. O que significa isso? Ela é uma orientação, ela é uma diretriz, ela não é cogente, ela não é obrigatória, tá? É uma declaração, né? Até na própria situação de estudar direito internacional, os internacionalistas colocam que declaração não pode ser considerada como tratado. Tratado é um acordo de vontades entre sujeitos internacionais. Gente, para quem não estudou ainda internacional, mas já estudou obrigações, responsabilidades civil e contratos, projeta isso para o plano internacional. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então, a gente tem uma situação que a declaração ela é tida como uma norma leve, uma diretriz. Obrigatoriamente você segue.
tá? Mas é muito importante que a gente siga. Eu digo isso para vocês por quê? Porque no plano internacional, perdão, a gente tem 3 grandes eixos, né? O eixo ambiental, vou deixar ele por último, o comercial negocial e o de humanos. Nós temos todo um sistema de direitos humanos, temos um sistema negocial, empresarial, comercial, importação e exportação, pelo menos pela OMC, a OCDE também é muito forte, mas nós não temos uma organização ambiental com um tribunal ambiental. Não tem. Então, o ambiental é muito trabalhado nos humanos e na questão comercial. E assim, eu digo para vocês que humanos é algo que realmente a gente está vinculado à ONU, então realmente tem um peso forte. E o comercial, todos os tratados, verifiquem isso, inclusive os acordos constitutivos da OMC, tá? Acordo da SPS, acordo do TBT, o GATT, dê uma olhada neles, tá? Vocês vão ver que lá no preâmbulo coloca da obrigatoriedade da gente seguir direitos humanos, tá? E meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado como direito humano. Tá? Então, assim, nós acabamos seguindo questões de direitos humanos e, por tabela, creio que a Declaração Universal sobre Ética e Direitos Humanos também pode ser seguida, tá bom? Creio que seja isso para começar e a gente vai conversando. Professora Renata, muito obrigado. Obrigada, professor. Maravilha. As falas realmente casaram. É muita informação, né? Meu Deus! Como a gente teve dados, como a gente teve análises abrangentes. Eu não vou perder tempo aqui, né, que meu papel aqui hoje é só passar a bola. Eu já passei para a professora Maria do Carmo pelo WhatsApp as questões e vou passar a palavra para ela ao final da fala da professora. Eu identifiquei aqui 3 perguntas descritas nas mensagens e um aluno que quer fazer uma pergunta em áudio. Então, eu vou passar a palavra para a professora Cota e depois que ela terminar, eu passo a palavra para o aluno Paulo Mateus, que quer fazer uma pergunta em áudio. Tá, professora? Fica à vontade. Tá bom, Renata, eu agradeço por ter já me encaminhado com antecedência, porque fica mais fácil assim eu lendo aqui e respondendo. Eu vou fazer a pergunta oral para que todos tenham conhecimento da pergunta que foi feita para entender a resposta. A primeira pergunta é, professor, caso haja generalizadas mortes no sistema prisional devido à Covid, seria possível indenização tendo em vista a responsabilidade civil do Estado? Excelente pergunta. Como nós falamos, né, nós falamos que o Estado, ele é responsável pelas pessoas que estão sob a sua custódia. E o preso está sob a custódia do Estado. Muito se discutia essa questão de os homicídios que acontecem dentro do sistema prisional. Óbvio que do Covid nós não temos ainda decisões nesse sentido, mas nós já temos, até enquanto eu estava aguardando o professor Gustavo falar, eu até busquei o número dele. Se a pessoa que fez a pergunta quiser analisar depois, é o RE, espera aí que ele saiu aqui. Estou voltando. RE 841.526, ou seja, recurso extraordinário 841.526, e está, inclusive, sob a repercussão geral a respeito dessa indenização do Supremo Tribunal aos presos que vêm a falecer, tanto por homicídio quanto por suicídio dentro do sistema prisional. Então, eu imagino que no coronavírus deve ser um caso excepcional, mas nós não podemos também descartar por quê? Nós temos a Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana, nós temos o direito da saúde, dos presos, de qualquer pessoa, está na lei, está na Constituição Federal. Nós temos o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que trata da responsabilidade objetiva do Estado. Então, eu imagino, não posso responder com clareza a respeito específico do coronavírus, porque nós não temos ainda, imagino eu, nenhuma decisão nesse sentido, porque ainda não aconteceram mortes. Né? E imagino eu que se o Estado deixar chegar nesse estágio, obviamente ele vai se responsabilizar sim, objetivamente, e vai ter que indenizar, obviamente, não o preso, mas a família dele, do detento. Não sei se respondi adequadamente,
mas se precisar depois, pode me procurar que eu tento responder melhor. A outra pergunta. Professor, em relação ao Tribunal do Júri, seria possível fazê-lo online, tendo em vista o princípio da oralidade e o direito de presença do réu? Olha, quem fez essa pergunta aqui é muito interessante. Inclusive, nós, no júri, como nós já sabemos, tem duas fases. Na primeira fase, o artigo 185 do CPP, ele fala do interrogatório presencial. E permite-se que se faça o interrogatório pela videoconferência em casos excepcionais. Isso lá na primeira fase, lá no juízo singular. Imagino eu que no tribunal do júri isso não será possível, porque no tribunal do júri nós temos, além do princípio da oralidade, que vigora também no primeira fase também, né? Antigamente não era, mas agora já também vigora o princípio da oralidade, tudo é oral e gravado. E eu acredito que, devido aos princípios, principalmente da ampla defesa, isso não vai ser possível. O juiz vai ter que ou liberar, ou então deixar a pessoa presa ilegalmente, e de forma que não será a melhor solução, creio eu. Então, mesmo na primeira fase, para se admitir um interrogatório por videoconferência, o juiz tem que fundamentar muito bem essa decisão. Caso contrário, ele não pode ser feito. Aí, o dispositivo fala assim, ó, em casos excepcionais, se pode fazer pela videoconferência, o interrogatório. Então, nesse caso do coronavírus, nós estamos diante de uma excepcionalidade, que está não só excepcional nesse sentido, mas em todos os outros sentidos, nós estamos numa excepcionalidade. Né? Nós estamos vendo aí governadores falando até em prender pessoas, né, que estão na rua, como se a prisão não tivesse disciplinada na Constituição Federal, não tivesse disciplinada em lei, não tivesse dizendo na Constituição quem pode prender, quem não pode, né? Ele pode aplicar uma responsabilidade administrativa, como alguns estão fazendo, quando estabelece multa e tudo, mas não a prisão. Então, imagino eu que no tribunal do júri isso não vai ser possível. Outra pergunta. Professora, a senhora acha que o preso poderia escolher entre sair ou não do sistema carcerário? Justificativa. Sabemos que a população carcerária brasileira é composta principalmente de pessoas de baixa renda. Não, isso não tem, a baixa renda, isso não tem nada a ver, né? Porque nós temos pessoas também hoje de alta renda, né? Apesar de que muitos deles já saíram, né? Mas, assim, isso não é generalizado. O que nós temos que observar aqui, a questão é, ele pode escolher entre sair ou não? Desculpa o sorriso, mas é porque, assim, é cômico. Será se alguém chega lá e fala, você quer sair, eu quero ficar aqui dentro? Será se alguém vai dizer, eu quero ficar aqui? Né? Já houve alguns casos, assim, Estados Unidos, por exemplo, já houve casos. Pessoas que, às vezes, saem, não tem emprego, não tem para onde ir, não tem onde comer, não tem o que comer. Então, o que ele faz? Ele comete outro crime para que ele possa voltar para o sistema prisional. Agora, ele optar por querer sair ou não querer, o direito não pode ser negado. Se é direito dele sair, ele vai ter que sair. Se ele quiser voltar, ele comete outro crime e volta, mas não deixar de sair rejeitando um direito que está previsto para ele na lei. Outra pergunta aqui, acho que é a última. Professora, a senhora acha que o preso... Ah, não, essa já foi feita. A saída... Já foi, professora. Eram 3 perguntas. Aí eu vou passar a palavra para o aluno que quer fazer a pergunta em áudio. Certo? Tá. Então, o aluno Paulo Martins pode fazer a pergunta para a professora Cota. A sua pergunta é para ela, você pode fazer... Oi, professora Renata, boa noite, tudo bom? Só me dá um retorno se vocês estão me ouvindo bem, porque a NET esses dias teve um problema a nível nacional, e às vezes a conexão está ruim.
Eu tô Tá. ouvindo, tá ok. Então tá ok. Professora Cota, boa noite. Professor Gustavo também, boa noite. Eu não fico falando nos comentários, mas parabéns pela explanação. Professora Cota, só desliga seu microfone, porque tá dando retorno aqui, é estranho falar com retorno. Aí, obrigado. Parabenizo, né, pela palestra, foi muito bom. A professora Cota eu conheci 2 semanas, o professor Gustavo não. Aí achei bacana aí a fala do Gustavo também, parece ser um bom professor também, como a Cota eu já já tive a oportunidade de perceber que é um excelente profissional. Professora, é o seguinte, você comentou sobre a questão da recomendação do CNJ, né? Acho que é o número 65, que fala sobre os juízes liberarem os presos por conta do vírus, né? Assim, eu percebo que aí eu não estou defendendo o Sérgio Moro, eu estou defendendo uma questão técnica que ele levantou, né? É que, perceba, a gente está no momento em que se tem 3 situações, que uma já está acontecendo, outra que está na ponta do nosso nariz para acontecer, e outra, se a gente permitir deixar uma situação um pouco banalizada, também pode acontecer, que é a questão da saúde pública, né? A questão econômica e a questão da segurança pública, né? Então, era isso que o ministro da Justiça e Segurança Pública na época estava preocupado. Assim, eu percebo que a questão do sistema prisional, concordo contigo que agora as pessoas vão começar a ter uma visão melhor do que é passar 10, 15, 20 anos na prisão, porque estão ficando desesperados já com um mês, né? Já estão todo mundo querendo furar a quarentena e tudo mais. Mas eu percebo também que o seguinte, dentre gestores que existem no país todo, existem muitos, né? Prefeitos, vice-prefeitos, governadores e presidente da República. Em grande maioria também existe o povo. Então, assim, eu acho que o grande problema, na verdade, está no povo, que olha com desprezo para essa classe, né? Então, bandido bom é bandido morto. Quando o cidadão sai do sistema, não quer empregar, porque tem toda aquela questão, né, de, mas eu não confio, e etc. Quando eu vi o folder da palestra, achei que a gente ia ter um tema moral também, quando eu vi a foto do padre Fábio de Mello lá, mas depois eu descobri que era o professor Gustavo. Mas, assim, ele também falou da moral e tudo mais. Assim, como o povo também tem essa posição que deve ser repudiada por nós, porque nós não estamos buscando fraternidade e caridade, mesmo para com os criminosos, né? Que, assim, opinião pessoal minha, é uma questão que o cristianismo, e eu não vou mencionar a religião, mas o cristianismo em si prega, né? Então, se a gente buscasse esses conceitos que a gente está se levando a refletir agora, talvez a gente tivesse melhor. E eu percebo também, professora Cota, que justamente esse pessoal que está no sistema prisional também teve erros, cometeram erros e estão lá por isso, né? Então, a preocupação minha como cidadão nesse momento é que o cidadão inserido na sociedade já não teve respeito à ordem jurídica, como garantir que eles irão respeitar a ordem jurídica de se manter em casa, né? Então, a gente teve situações de presos que conseguiram burlar a tornozeleira eletrônica. A gente teve N situações. Eu concordo com tudo que tu disse, porque você está na ponta, né, do problema, que você é defensora pública e tudo mais, então você sabe a realidade do sistema prisional, concordo que o preso tem realmente que ter direito a ter contato com família e tudo mais, etc. Só que como cidadão, perceba, eu fico receoso, porque o cidadão, o indivíduo carcerário, o que ele impede? Polícia Militar já não é ostensiva para, digamos assim, prevenir crimes, né? Então, assim, eu acho complicado. Então, fica essa minha reflexão e, assim, o que você acha dessa questão da terceira onda, que é da segurança pública? Era essa a minha pergunta. E eu só me estendi demais aqui, porque eu sei como você fala nas aulas, e como você gosta de pessoas que fazem perguntas, você também cobra, aí eu me estendi para me justificar. Professor Gustavo, eu achei interessante também a colocação que você fala sobre a questão do meio ambiente e como a sociedade não está muito preocupada com isso. Eu abordei um pouco isso no que eu falei sobre como a sociedade é muito, assim, avançada tecnologicamente e atrasada moralmente, né? Assim, eu lembro, eu não vou entrar no âmbito do biodireito, porque eu não tive essa matéria e tudo que você falou para mim é novo, e eu estou digerindo na cabeça aqui, né? Mas, assim, eu lembro que o professor de geografia falava, no ensino médio,
e os recursos naturais estão aí para ser usados. Ocorre que a gente não tem consciência da forma correta de fazer, né? Então, por exemplo, locomoção de veículos. A gente pode substituir tranquilamente pelo carro elétrico, né? Pode substituir por outros meios, e a gente não faz, né? Então, assim, eu queria que você enfrentasse essa questão. Era só isso, eu já me estendi demais. Obrigado pela oportunidade de falar, e eu só fiz por áudio porque eu já estou com saudade da aula, eu gosto de participar, e acho que em áudio é um pouco mais, simula mais um pouco essa questão de estar em sala de aula. Professora Renata, professora Cota e professor Gustavo, muitíssimo obrigado, e obrigado também àqueles todos que me aguentaram esses minutos, dos meus colegas alunos. Obrigado. Bom, Paulo, boa noite, obrigado pela sua participação. Isso aí não foi uma pergunta, né, Paulo? Isso aí foi uma aula, né? Você falou a sua opinião, você expôs a sua opinião, e o debate é isso. Parabéns pelas suas observações, pelas suas colocações. E aquilo que eu sempre digo, igual você disse, você ainda não teve a oportunidade de ser meu aluno, né? Então, quando o aluno me faz esse tipo de pergunta na sala de aula, eu respondo bem assim para ele. Eu não sou política, não faço parte do legislativo e não fiz a lei. E tudo isso que está na recomendação, não é resolução, é recomendação, o número dela é 62 do CNJ, não é 75. Então, quando se fala numa recomendação, ela não é lei. O Supremo não pode recomendar o que não está na lei. Ele está recomendando, como eu expliquei, para que se cumpra a lei. E eu faço sempre a mesma coisa. Eu não fiz a lei, e se foi feita, ela tem que ser cumprida. Doa quem doer. Qualquer um vai ter que aceitar e vai ter que respeitar. São seres humanos, são iguais. A Constituição diz que todos nós somos iguais em direitos e obrigações. Então, também não fui eu que fiz a Constituição Federal. E eu, como defensora, como você disse, como professora, como advogada e como cidadã, eu quero ver a nossa Constituição e as leis serem cumpridas. Eu estou aqui para isso e faço questão disso. Não sei se te respondi adequadamente. Professora, desculpa, professora Renata, te interromper. Professora, é só uma observação a mais do que você falou. Pode desligar o microfone de novo. Obrigado. Porque, assim, o CNJ, eu sei que não tem poder, breve, eu não sei que não tem poder para obrigar os juízes a fazer. Só que a gente sabe que, na prática, quando o CNJ recomenda, há uma pressão enorme sobre os juízes. Eu não sei se você concorda, mas eu percebo isso, né? Então, assim, eu sei que a Constituição tem que ser feita, só que a gente está numa exceção, né? De agravar o nosso quadro social e entrar numa coisa irreversível. Então, essa é a minha preocupação. Eu queria que você respondesse sim, que você respondeu sim, mas só adentrar na questão assim, se acontecer de entrarmos na terceira onda, que é da segurança pública, essas solturas que foram feitas, a senhora acha que impulsionou, se ocorrer lá na frente? Me desculpe, Paulo, mas eu não entendi bem. Você quer dizer assim, se vier uma terceira onda, do quê? Do coronavírus? É isso? Não, professora, eu estou dizendo no sentido de haver uma terceira onda da segurança pública. Segurança pública. Porque se você... como eu explanei, se você só desligar o microfone que está dando retorno aqui, como eu explanei, os presidiários estão lá no presídio justamente porque não respeitam a ordem jurídica, né? Então, quem garante que eles lá, quando soltos aqui, não vão desrespeitar de novo essa ordem jurídica? Você entende a colocação que eu estou querendo que você enfrente? É essa a questão. Olha, aí seria muito difícil, Paulo, te responder isso aí. Eu teria que ter uma bola de cristal, né? Primeiro porque quase não se tem feito pesquisas, que vocês, inclusive, alunos, poderiam até fazer isso, para ver o índice de reincidência, que todo mundo escreve sobre o sistema carcerário. Quando vem me pedir orientação, professor, me orienta, eu quero falar sobre o sistema carcerário. Eu pergunto, você vai falar o que sobre o sistema carcerário? Porque se não tiver um tema específico, uma pesquisa de campo para me trazer dados, eu não vou orientar o sistema carcerário nesse sentido. Porque essa terceira onda que você diz, quer dizer, quem vai sair, Paulo, segundo a resolução, no seu artigo 4º e 5º, a recomendação, desculpa, artigo 4º e 5º,
são pessoas que já têm esses direitos garantidos na Constituição Federal, no CPP, na ANEP, a Lei 7.210. Então, assim, eles não vão ter problema lá fora, não vão dar problema para as pessoas lá fora. Agora, se eles vão voltar a cometer o delito, aí é complicado, porque não são todos iguais no sentido de comportamentos, questões sociais. Não é? Nem todos que estão lá dentro são membros de quadrilhas, são membros criminosos contumazes, né? Então, são pessoas que, às vezes, cometeu um deslize que ainda tem salvação aqui do lado de fora. Agora, com essa expectativa de que eles vão sair e vão cometer crime, nós não podemos também impedir que eles saiam, uma vez que eles têm o direito a esse retorno ao convívio social. Eles têm o direito à ressocialização. E nós temos o dever de contribuir para que eles voltem a essa ressocialização. Então, é muito difícil isso, e eu te convido para fazermos um trabalho em cima disso aí. Vamos fazer uma pesquisa e vamos ver quantas pessoas já rescindiram, quem não rescindiu, quantos voltaram para o sistema prisional, quantos recuperaram. Isso não é difícil. Fica o convite. Eu vou aceitar. A gente conversa depois quando voltar às aulas. Professora, desculpa ter te interrompido 2 vezes, viu? Que era a sua vez de falar. Obrigado. Eu estou satisfeito, professora. Você me respondeu agora. Obrigada, professora. Aprendi mais ainda do que já tinha aprendido na sua fala, agora nos questionamentos. Fiz uma série de anotações. Maravilha, muito obrigada. Pelo que eu identifiquei no chat, uma pergunta para o professor Gustavo, encaminhei para o professor via WhatsApp no privado. Aí, professor Gustavo, passo a palavra para você. Obrigada. Professora Renata, obrigado. Eu acho que eu apertei alguma coisa errada aqui, que eu não estou conseguindo mandar mensagem para vocês no chat. Então, por isso que eu não agradeci antes. Então, fica aqui meu agradecimento para o Ronison, Natália, Rodrigo, Vanildo, meu xará Gustavo e a Thalita, para todos vocês também que estão aí acompanhando a gente hoje, né? Aí também para os professores, para o Melo, enfim, para todo mundo, tá? O Vanildo, ele passou, então, aqui a pergunta, vamos lá, vou fazer a leitura. Professor, sobre o problema de leitos de UTI e protocolos que estão elaborando para a escolha de quem ocupará as vagas. Pensando na bioética, essa responsabilidade ética deve ser compartilhada devido ao esgotamento moral e físico que pode gerar ao profissional que precisará fazer esta escolha? E quanto a processos provenientes de parentes dos que não foram escolhidos, como a bioética auxiliaria nessa questão? Tá, então vamos lá. Vanildo, é o seguinte, uma das situações que eu posso lhe dizer, pelo que eu já estudei sobre a questão realmente ali da prática dos profissionais da saúde, é verificar qual a pessoa que realmente tem mais possibilidades e chances de ser salva. Então, eu me lembro de ter estudado isso, até agora, semanas atrás, vendo um outro noticiário, eu vi uma outra reportagem que traz também essa situação. Então, olha só, a gente tem uma classe de profissionais que estão se deparando, realmente elas estão com a vida das pessoas em suas mãos. E isso é muito pesado, isso é muito... É uma responsabilidade muito grande, né? Como fica a saúde mental desses profissionais? E aí eu digo para você o seguinte, até falando um pouco sobre o que o Van Potter colocou sobre bioética, até a própria situação dos princípios no relatório Belmont, e puxando o Han Jonas, que a priori não era sobre questões bioéticas, mas a gente consegue encaixar bem, vem a figura ali da responsabilidade do risco que o governante coloca para com os seus súditos. Frise-se, não é uma situação atual somente de 2020, isso vem de tempos, né? Eu não posso dizer que é só agora, isso a própria história nos mostra, né? E tem uma situação, Vanildo, que você me fez lembrar, que quando a gente estuda bioética, biodireito, para quem fez biodireito, mas agora a professora Suiene teve aí
com vocês em biodireito, tem uma variável, entre aspas, da eutanásia, que você me fez lembrar aqui agora. A gente, quando estuda eutanásia, a gente estuda aí também junto distanásia, mistanásia e ortotanásia. Rapidamente, eu quero chegar na mistanásia. A eutanásia, ela é o quê? Ela é um ato praticado por médico que tem por finalidade abreviar o sofrimento de paciente terminal. Ponto. Essa é a conceituação de eutanásia. Nós temos a situação, e aqui eu não vou entrar se é lícito ou não, se não vem ao caso, eu quero chegar na mistanásia, vocês vão entender. A ortotanásia significa que você busca conferir qualidade de vida à pessoa, ou seja, se você está frente a um paciente terminal, você tem toda uma situação de conferir conforto, medicamentos paliativos, né, para poder fazer com que a pessoa tenha uma vida de qualidade e não quantidade, tá? A distanásia, ela tem por finalidade trazer quantidade e não qualidade. Então, seja por medicamentos, aparelhos, você prolonga a vida, não necessariamente vida com qualidade, mas quantidade. Saquem só o lance da questão da beneficência e não maleficência, né? A ortotanásia, ela está bem estribada na beneficência, né? E também na não maleficência. E há quem diga que a distanásia, por mais não ético, se até puder utilizar essa expressão aqui, que não seja, né, mas ela traz sofrimento, ela traz uma quantidade de vida, mas não com qualidade, né? Chegamos na mistanásia. A mistanásia, ela é mais que isso, ela é mais ampla. A mistanásia, ela, se eu puder trazer um conceito muito rápido aqui, é o descaso por parte do Estado para com a saúde da população. E isso a gente consegue ver em situações, seja por judicialização da saúde, vocês já estudaram muito, né? Seja pela própria situação aí, de situações em que você verifica colapso na rede de saúde, a gente está vendo isso agora. Ninguém está seguro, está todo mundo trancado em casa, né? Ou seja, como fica a responsabilidade do Estado para com a saúde dos cidadãos, como é que fica a responsabilidade dos governantes para com a saúde dos cidadãos, né? Então, e como fica a responsabilidade dos governantes para com os profissionais da saúde que tem que tomar essa decisão que você colocou, né? Então, realmente é uma situação muito complicada. Aqui eu coloco para vocês, até mesmo pela própria situação do que eu busquei trazer, são inquietações. Acho que está todo mundo tentando entender muita coisa que eu estou querendo dizer, mas com inquietação. É uma problemática. A bioética realmente ela traz isso para nós. Situações novas estão aparecendo e a gente está buscando tentar entender o que fazer com elas, né? Eu vivo repetindo uma coisa que eu acho muito bacana, mas que realmente vale muito a pena. E aí entra o papel do direito, né? Dê uma olhada nas lições preliminares de direito do Miguel Reale, eu sempre falo, porque para mim realmente é o que há do direito. Ele diz que o direito é como o rei Midas, mas tem uma diferença. Se aquele monarca, na lenda grega, por castigo, tudo que tocava virava ouro, e de uma certa forma ia ficar isolado, né, por castigo, o direito não por castigo, mas por destinação ética, torna jurídico tudo aquilo que ele toca. E a gente está tendo fatos novos acontecendo agora sobre a Covid. E o direito ele está realmente fazendo com que muitas coisas passem a se tornar jurídicas, né? E vem as inquietações. Mas junto a isso, aos fatos novos, também vem essas situações que a gente já tem aí na sociedade, né? E para fechar aqui, Vanildo, eu até aproveito e coloco para vocês, para os demais, não é uma área minha de estudo aprofundado, mas creio que vale a pena dar uma olhada, que é a análise econômica do direito. Não tem nada a ver com economia política, introdução à economia, não é isso. Eu acho que até você é da área da economia, né, Vanildo? Salvo engano. E a gente tem, na análise econômica do direito, essa situação de tentar entender o agora e projetar o futuro, que você pode dispor, o que você não pode dispor. E dentro da área de direitos humanos, se assim eu puder puxar, né, dos humanos, do global, mas nós aqui interno, né, dentro do Estado brasileiro, nos fundamentais, como a gente vai balizar e vai ponderar e vai colocar na balança essa situação dos fundamentais, frente à questão econômica estatal, né?
aqui eu acho que o Rodrigo colocou, né, para problematizar entre um rico de 85 anos e um pobre de 18. Qual seria escolhido, né? Bem, a gente tem a resposta na tese e tem a resposta na prática, mas aqui eu não quero dizer que a gente generaliza e coloca todos na mesma vala, mas todos nós estamos calejados e cansados de ver muita injustiça. Eu lembrei agora da minha mãe, quando eu com 16 anos entrei no curso de Direito, ela falou para mim assim, meu filho, você escolheu uma profissão, você vai sofrer tanto com ela. Eu falei para ela, no alto dos meus 16 anos, não mãe, que isso? No direito tudo é lindo, tudo é justo, né? Não tem sofrimento, né? Encerro, pelo menos por agora, as falas, né? Professor Gustavo, ótimo, muito bom. Professor Basoli colocou uma pergunta para você no chat aqui, falando sobre a medicação que está sendo testada, né? Quais são as responsabilidades, como que uma pessoa sem conhecimento fragilizada pode autorizar o tratamento para um familiar grave, né? Também tem a Emily perguntando sobre se existe alguma norma jurídica que vai resguardar o profissional de saúde, que lhe garanta atendimento psicológico e esses transtornos, né? Esses transtornos vão ser outro assunto também que vai aí render no contexto de pandemia, mas vamos ter o foco aqui agora. E aí eu vi o professor Basoli fez um comentário aqui, tem essas duas questões aí para abordar, você pode ficar à vontade. Ok, vamos lá, deixa eu só ir na colinha aqui do lado das perguntas. Eu vou na Emily, depois vou nas duas do professor Basoli. Oi, Emily, tudo bem? Você colocou aqui agora sobre essa questão da saúde mental deles, né? Tudo gira em torno. Realmente, o que eu digo num primeiro momento em relação a isso? O que é até interessante é esses profissionais verificarem junto aos seus conselhos. Acho que uma boa saída, num primeiro momento, para quem está com dúvidas ou busca alguma coisa, aí, se eu puder colocar, pela via administrativa junto aos seus conselhos. Creio que isso realmente é um ponto bastante interessante para poder ser analisado. A professora Renata até colocou, semana que vem, o professor Rogério, Renata, que vai estar, né, sobre essa situação de saúde mental. O professor Rogério tem uma fala que ele intitulou, assim, Ser Humano em Tempo de Pandemia, fazendo um trocadilho com a palavra, e ele, como psicólogo, acho que vai ter que falar para nós pelo menos 1 hora, talvez seja uma mistura de autoajuda com palestra, né, vamos ver o que vem por aí. Eu acho que a palestra do Rogério vai bombar. Emily, então, olha só, no primeiro momento eu digo isso para você. Creio que seja interessante que os profissionais, junto às suas classes, verifiquem isso. E pelo que a gente está acompanhando, realmente, os conselhos estão buscando dar um suporte. Tá? Professor Basoli, boa noite. Aqui sobre relação da medicação que estão testando, responsabilidades. Autorização da família. Tá. E aqui embaixo, sugere infectar pessoas saudáveis. Tá. Professor Basoli, 2 situações. A primeira delas, Emily, as ordens. A primeira delas, eu acho que eu vou aqui sobre as pessoas que estão gozando das suas plenas capacidades mentais, né? Até pela situação dos testes em medicamentos. Os testes em medicamentos, eles são possíveis, e a pessoa, ela assina um termo de consentimento livre esclarecido, o TCLE. Pessoal, até aqui eu digo uma coisa, para quem de vocês está no TCC, vai fazer entrevista, questionário, observação, o TCLE, o termo de consentimento livre esclarecido, ele é obrigatoriamente necessário para pesquisas onde vocês trabalhem com entrevista, com observação ou com questionário. E eu digo para vocês que o TCLE, ele é a Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, que busca alinhavar tudo, até mesmo essas próprias situações de pesquisa em seres humanos, com a questão dos testes de medicamentos. Eu digo para vocês que isso está tudo vinculado lá no Código de Nuremberg que a gente comentou, né?
Então, quando uma pessoa, ela procura, ou ela sabe dessa notícia, ela procura aí, para poder se voluntariar, para poder participar, ela assina um termo de consentimento livre e esclarecido. Esse termo, ele coloca que a pessoa vai participar da pesquisa. Neste termo de consentimento livre e esclarecido, consta todos os nomes dos profissionais, os endereços dos profissionais, a empresa para a qual este profissional trabalha, como ele consegue encontrar essas pessoas, inclusive dizendo que a qualquer momento ele pode desistir dessa pesquisa, em qualquer momento, né? E uma outra situação interessante aqui a respeito do TCLE é o seguinte: o profissional que vai desenvolver essa pesquisa, ele envia para um comitê de ética em pesquisa. Sendo aprovado, aí a pesquisa pode ser colocada em prática. E aí, então, o que acontece? O que a gente percebe nisso? Que há obrigatoriedade, né, de estar pulsando ali o princípio da autonomia da vontade, tá? E uma outra coisa, professor, que o pessoal é obrigado a colocar, são os riscos e benefícios. Tá? Aí já entra também o princípio da justiça, que eu comentei, que é a distribuição equitativa de riscos e benefícios. Então, lá no termo de consentimento livre e esclarecido, obrigatoriamente, tem que trazer para ali aquela pessoa que está se voluntariando riscos e benefícios da pesquisa, né? E até por ser uma situação incerta, ele vai deixar isso tudo assinado. Enfim, vai correr e vai seguir o fluxo. Lembrando que em qualquer momento ele pode desistir dessa pesquisa, tá? Em relação à primeira situação colocada pelo professor Basoli, né, sobre aí a medicação e é perguntado à família, né? Em que casos são perguntados, né, para a família? A gente tem toda uma situação que eu digo para vocês que as próprias classes das áreas da saúde, né, elas trabalham muito com a situação da beneficência latente, ou seja, de você sempre buscar trazer benefícios àquela pessoa, né? Então, quando a gente fala a respeito disso, a pessoa, né, estando aí gozando das plenas faculdades mentais, é perguntada a essa pessoa, né, em situações, mas em se colocando sobre uma situação de medicamento, uma primeira situação que eu coloco, ela pode ramificar, é qual? Que o profissional da saúde ele vai fazer de tudo para salvar a vida daquela pessoa, considerando aí pesquisas, considerando orientações da classe, considerando inclusive o que a própria OMS coloca. Olha eu aqui puxando o internacional de novo, né? A Organização Mundial da Saúde é uma agência voltada, vinculada ao sistema onusiano, né? E mais uma vez a gente busca seguir o que a OMS coloca. Então, assim, num primeiro momento a gente tem todas essas situações. Aqui o senhor está colocando, né, que está acompanhando a solicitação de pedido de autorização para a família. E como que uma pessoa pode autorizar sem ter conhecimento? Aí a gente vem justamente no princípio da autonomia, né, que num primeiro momento cabe ao paciente, mas ele não gozando das plenas faculdades mentais, vai para os próximos, né, neste caso os familiares. Realmente uma situação muito complicada, muito. E aí eu trago aqui uma situação precaucional, e se eu puder até aplicar na área da saúde também, não somente numa questão ambiental, que frente a incertezas, né, tem toda uma situação de necessidade de estudos, mas pelos estudos até então, o que se consegue conhecer é apresentado para essa família, é realmente uma situação muito delicada, é muito delicado. É uma situação aí realmente que cada caso é uma situação que pode trazer N ramificações, tá? Mas no mais é isso. Ou seja, né, a gente tem muita certeza numa resposta? Não tem como ter muita certeza, infelizmente. Maravilha. Professor Gustavo, muito obrigada. Professora Cota, muito obrigada também. Deixa eu só fazer aqui, perdão, Renata, perdão, porque eu olhei o chat aqui. Pois não. Vanildo ok, análise econômica do direito, para quem quiser dar uma estudada, para entender a situação aí de como aplicar questões voltadas a direitos humanos, administração pública, orçamento, olha, é realmente interessantíssimo,
tá bom? Se alguém achar interessante, manda um e-mail para mim, que aí eu respondo. Eu tenho uma listinha de algumas obras interessantes, manda para pascoal@uft.edu.br. Certo. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Professora Cota também, carinhosamente chamada de Cotinha, por nós e pelos alunos aí no chat. Pessoal, não é aqui puxar o saco de vocês, mas eu gostei demais. E cada evento desses eu tenho gostado mais, sabe? Tem uma linha de pessoas, um grupo de pessoas, gente discutindo os eventos para ver como a gente pode melhorar, o que, que a gente pode fazer para atender o público e também atender os professores que participam. Em um determinado momento dessa discussão, alguém levantou algo que pode parecer até óbvio, né? Ah, mas não vamos falar de Covid, não vamos falar de coronavírus, esse tema já está esgotado, a gente já está cansado de ouvir isso, e realmente, né, a gente vai às vezes ver uma televisão, alguma coisa, algum jornal, e a gente não aguenta mais ouvir que é para ficar em casa, a gente já sabe, né, que é para usar máscara, que é para lavar a mão, que é para limpar tudo, e enfim, já tem um protocolo que ele já tem sido repetido aí há mais de 40 dias, mas, particularmente, eu respeito a opinião de todos, esse tema, ele não esgota. Professora Cota abre uma porta aí para o tema do sistema penitenciário e a gente entra por essa porta e dá vontade de conversar sobre isso, sobre vários aspectos do direito internacional, da execução penal, dos direitos humanos. O professor Gustavo abre outra porta e a gente entra aí num mundo de discussões possíveis, assim como foram em várias outras falas nos eventos anteriores que a gente fez, e assim como vai ser semana que vem também, né, professora Ana Lúcia, professora Carol Chaves, segunda-feira, falando sobre as questões étnico-raciais relacionadas à pandemia, ao combate ao coronavírus, e na quinta-feira, professor Aloísio e professor Rogério. Então, pessoal, não percam, né, estou fazendo propaganda mesmo, porque tem sido bem proveitoso. Façam propaganda também, chamem os colegas, chamem as pessoas de casa, porque essas discussões, elas nos mostram que esse problema, né, pelo que os professores têm trazido, esses problemas, eles têm sido pensados em vários âmbitos de atuação, muitas soluções estão sendo arquitetadas, e isso tem também um aspecto terapêutico, a gente pensar a coisa de forma objetiva, exercitar também a nossa análise crítica, né, porque com as redes sociais, com a televisão, com tudo que a gente recebe, já vem uma informação que tem esse objetivo de nos convencer de qualquer coisa. Então, é muito importante a gente ter esses momentos de debate para que a gente possa exercer esse nosso lado crítico. Então, nesse sentido, eu vejo que esses eventos, eles têm colaborado muito, certo? Então, professores, para não me estender mais, eu gostaria de agradecer todos e todas que participaram. Não canso de repetir o convite para a semana que vem. Vamos continuar participando, vocês que fazem aí a graça do evento. Se estivéssemos só nós aqui conversando, não teria sido tão interessante. Todos aí no chat participando, o CA colaborando aí para a divulgação, estamos empenhados aí em fazer esses momentos serem mais produtivos possível, tá? Então, boa noite, se cuidem, vamos ficar em casa, vamos fazer tudo que para nós é agradável, tentar manter aí a nossa saúde mental, vamos continuar aí em contato nas plataformas que nos permitem isso, certo? Um abraço daqui para vocês, um beijo, tudo de bom, boa sorte, saúde. Pessoal, obrigado. Deixa eu só falar aqui também, dar uma aula rapidão. Obrigado mais uma vez, parabéns ao NDE. Professora Renata, parabéns. Professora Cota, aula show. Muito obrigado.
agora sim. Então, pessoal, eu quero também agradecer a todos, a participação de todos, agradecer o convite do NDE também, que me proporcionou essa oportunidade, lembrando que é a minha primeira live, eu nunca fiz, e adorei, muito obrigada a todos. Agora, Renata, estou pronta para as próximas, viu? Agora eu aprendi. Beijo a todos, muito obrigada e boa noite. Boa noite, obrigada, professora. Pode deixar que agora eu já aprendi o caminho, vou repetir o convite, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.